A relação entre pais e filhos muitas vezes trazem desafios. E esses desafios têm a ver com a relação dos pais com os próprios pais. E por que muitas vezes existem desafios? A relação entre pais e filhos, não só a relação entre pais e filhos, mas toda relação próxima vai trazer também assuntos, aspectos que vê-se no outro e não aceita em si mesmo. Então, por exemplo, aquilo que você não aceitou em você, vamos supor que você tenha se adaptado àquilo que os seus pais achavam certo para você, mas que não era totalmente certo para você, mas era o certo deles. Então você abriu mão de uma parte sua, vamos dizer, do seu lado rebelde, o seu lado autêntico, que faz o que você gosta. Então você precisou reprimir esse lado para mostrar o lado que obedece, que concorda, que se adapta. Logo, a sua sombra tem a ver com o lado do rebelde, o lado do autêntico. Então, isso na relação com seus pais pode aparecer na relação com seus filhos. De que forma? Os seus filhos podem ser o contrário de você. Já que você se tornou uma pessoa obediente, os seus filhos podem mostrar mais o lado rebelde. De alguma forma, isso tende a causar problemas. Por quê? Porque o desafio é como lidar e acolher o que é diferente. Será que o modo diferente precisa necessariamente ser reprimido? Ou ele pode receber um olhar de aceitação? Lembrando que aceitação não é se acomodar e deixar as coisas por si só. Aceitação significa lidar com aquilo que está presente. E será que a repressão é o melhor? Ou se pode encontrar um outro caminho que venha a partir da escuta emocional? Então, um problema na relação entre pais e filhos é como lidar com a diferença. Como lidar com uma maneira de ser entre pais e filhos onde a diferença incomoda. Quando a diferença é, vamos dizer, mais fácil de lidar, não existe problema, ou simplesmente se lida. Porém, quando as diferenças são grandes, aí surge o conflito. Então, o problema na relação entre pais e filhos é como lidar com a diferença. E aí é importante saber que a dificuldade de relacionamento entre os pais e os próprios pais se manifesta na relação entre os pais e filhos. Então, você pode olhar numa perspectiva sistêmica e essa aula vai trazer ao final um exercício para você experimentar um pouco do que a constelação familiar pode proporcionar de mudança na relação entre pais e filhos. No meu caso, eu tive dificuldade de relacionamento com o meu pai, por a gente ser parecido, então havia, vamos dizer, com alguma frequência desentendimentos. E quando eu era criança, quando eu fazia algo errado, a forma como eu era tratado, eu não gostava, então eu me ressenti e me afastei. Foi a forma como eu encontrei de lidar. A dificuldade na relação, então, era não haver escuta emocional. Não havia diálogo, ou seja, quando eu fazia algo errado, a forma como meu pai interpretava é que eu estava totalmente errado. A minha vontade era dizer, olha, eu reconheço que eu errei, mas eu queria dizer que eu quis fazer algo certo, mas deu errado. Por não ter esse espaço, eu fui me afastando. Então, as diferenças, apesar de ter muitas coisas em comum, também tem muitas diferenças. E nesse caso, pela dificuldade de conexão emocional, de aceitação da diferença, havia a repressão. Por consequência, uma desconexão emocional. Então, por muito tempo eu tive um ressentimento, desde os 10 anos de idade ou até antes, até eu conhecer a constelação familiar. Na verdade, em 2008, eu li um livro que chama-se A Criação do Amor. E eu fiz um exercício, ou seja, esse autor explica sobre como a gente se relaciona com o amor e como isso tem a ver com a relação com os pais. Então eu fiz o exercício que esse livro apresenta e ali já foi um início de mudança na relação com os meus pais. Mas com a constelação familiar, em 2011, quando eu fiz a minha primeira constelação, eu como cliente, eu trabalhei o ressentimento em relação ao meu pai e eu tinha um ressentimento de 0 a 10, 10. Depois de fazer a constelação, no mesmo dia, a constelação durou 1 hora, mais ou menos. Depois da constelação eu já senti um alívio. Já tinha diminuído muito o ressentimento que eu sentia. Por quê? Porque isso trouxe uma mudança no campo. Havia situações não resolvidas entre os meus pais e o passado deles,
Ou seja, você não precisa nem saber o que é quando você faz uma constelação, mas só o fato de trazer a consciência, de olhar, de incluir os excluídos, isso já muda a relação. E numa mesma sessão. Isso foi o que me surpreendeu e foi a partir daí que eu decidi. Eu quero saber mais sobre constelação, vou me aprofundar sobre isso e eu quero usar para mim. Depois eu acabei facilitando grupos, a oportunidade surgiu, eu aceitei e gostei. E acabei vindo a trabalhar com constelação familiar desde 2012. Então o desafio na relação com os pais é entender que a relação entre pais e filhos é um espelho daquilo que não está resolvido emocionalmente dentro dos pais e dos filhos. Normalmente existe uma dor emocional, uma dificuldade emocional comum, que costuma ser a tristeza. Pode ser o medo, pode ser a raiva não aceita. No geral, a tristeza é a emoção mais profunda. Quando há excluídos na família e não se sabe lidar bem, lembrando que quando alguém falece e os que continuam na família não sabem lidar bem com essa perda, é como se essa pessoa fosse um excluído, porque não se pensa mais na pessoa pela dor emocional que traz. Então, muitas vezes, a tristeza, a dor da perda está em toda a família, por não saber lidar com as emoções, por não saber expressá-las, lidar estando presente com elas. E essa tristeza, essa dor emocional gera desconexão. Por quê? Gera desconexão com as emoções de cada um e nas relações.